Olá, meu nome é Alice Lima, eu sou colaboradora da Start Social, sou diretora técnica da área de Educação e Primeira Infância, estou neste momento a gerir a creche Crescer Saudável em Sacavém, na Quinta do Mocho, e a creche O Vale Encantado, aqui em Santo Antônio dos Cavaleiros. Nós somos uma instituição mesmo multicultural, que nós conseguimos ter de tudo, porque nós temos estas duas realidades em Sacavém e no Vale, e mesmo, por exemplo, no Vale, nós temos situações multiculturais dentro da creche, várias, e eu costumo dizer que nos miúdos, nas crianças, isto não se nota. Não há diferenças entre, e agora aquele menino tem a cor castanha, ou este tem a cor branca, ou o outro tem a cor... Isto não se nota nos miúdos. Eles dão-se todos bem, é o amigo da escola. Seja ele de que cor for, seja ele de que maneira vier vestido, seja ele como estiver. É o amigo da escola. E nós costumamos fazer estes intercâmbios entre as duas creches, porque achamos que é mesmo importante, desde cedo, haver esta mistura, haver esta multiculturalidade entre eles desde muito cedo, e é maravilhoso quando eles estão juntos, porque e agora os meninos, os amigos da outra creche vieram ter connosco, hoje nós vamos ter com os amigos da outra creche, e eles estão como sempre se conhecessem, como se eles fizessem parte da sala, e nós fazemos questão de os misturar, de pôr um de Sacavém com um do Vale Encantado a dar as mãos, para eles irem passando a informação, e eles deliciam-se. E é sempre, estes intercâmbios são sempre momentos muito ricos para nós, mas muito para eles também. Porque depois, nos próximos tempos, perguntam, então, e o amigo, quando é que vem? E quando é que vamos? E quando é que... E há sempre esta comunicação, e penso que eles também, temos feedback de alguns pais que eles falam em casa, e que perguntam, e onde é que está, e que é mesmo muito gratificante. O Vale Encantado são crianças, como eu costumo dizer, mais dentro de uma redoma, em que é preciso aqui mais cuidados, porque uma corrente de ar e a criança fica resfriada, ou há aqui mais estas questões, porque eles são muito protegidos naturalmente, e isso não é negativo, mas como eles são muito protegidos, aqui uma corrente de ar ou uma ida à rua, precisam de ir muito bem agasalhados, não pode haver, e temos de ter todos estes cuidados para que a coisa funcione bem. Na Crescer Saudável também temos que ter, naturalmente, porque nós nos cingimos por estes cuidados, mas eles por si só, eles são desenrascados, eles são mais autónomos, e eles calçam-se e descalçam-se, estes também, mas é preciso aqui mais estímulo. Aqui as grandes diferenças pelo contexto familiar, pelo contexto, até pelo próprio contexto de bairro, porque estes miúdos estão habituados a estar na rua com os irmãos mais novos, mais velhos, ou com os pais, ou com as mães, estão habituados, e vamos à vizinha, e aqui eles estão habituados a serem desenrascados, enquanto no Vale Encantado é a família de casa, normalmente, e quando vamos aos avós, mas é uma coisa muito mais restrita, e então é preciso todo um estímulo, que os pais é que vestem, os pais é que despem, até porque às vezes também não há tempo, esta rotina também não ajuda, e então vamos lá, vamos despachar e vamos... Pronto. E isto são as grandes diferenças que notamos a nível das duas creches. A nível multicultural, temos em Sacavém, temos meninos brancos em Sacavém, temos meninos indianos em Sacavém, temos meninos africanos de várias etnias em Sacavém, super tranquilo. Os pais e as mães, neste caso, dão-se todos muito bem, não há problemas. Porque aquele é branco, porque lá maioritariamente são africanos e vou fazer a ponta ao contrário. Agora aquele é branco, não. Dou-lhe um exemplo, ontem tivemos o Magusto, a festa de Sacavém, dos pais de São Martinho em Sacavém, em que tiveram pais africanos, pais brancos, pais indianos, né? Porque temos miúdos assim, e foi espetacular, e tiveram todos a dançar uns com os outros e a cantar, e nota-se, e é realmente gratificante ver esta multiculturalidade e ver que as pessoas, nós somos muito mais do que a cor que nos define, que às vezes a sociedade ou tenta nos definir, ou às vezes até o outro nos define. Somos muito mais que isso, porque o que interessa realmente é o que nós temos cá dentro, não é? É o que nos define como pessoas, e não a cor da pele, ou o tom o aspecto do cabelo, ou a cor dos olhos, pronto, e é muito por aqui. Cá em baixo no Vale, nós também temos várias crianças africanas, temos crianças indianas, temos crianças russas, temos crianças portuguesas, maioritariamente,
e não há, também não sentimos agora está ali aquela mãe que é africana, ou aquela mãe que é indiana, ou aquela mãe que é russa e que não fala tão bem o português, ou que se calhar não consegue assinar tão bem porque não tem escolaridade como tem outra mãe, mas também não se nota. Quando estamos todos juntos e nós fazemos questão de envolver os pais muito nas nossas atividades, porque achamos que é assim que tem que ser, e realmente é muito bom. Quando estamos todos juntos e percebemos que somos muito mais do que a aparência física. E é isso que nós queremos transmitir desde sempre, e temos feito desde sempre com os nossos miúdos, e agora em creche desde muito cedo, porque eles são muito pequeninos, para que amanhã eles possam ser homens e mulheres com outro tipo de valores, com outro tipo de visão, e que possam olhar para o próximo como um ser humano e não como a cor ou como a carteira ou como o que os define enquanto pessoas, mas como um ser humano que tem valor e que é tão importante como eu, como qualquer pessoa. Somos todos iguais, não é as diferenças de cor ou multiculturais que nos separam, pelo contrário. Eu acho que isso tem que ser um motivo que nos una e não que nos separe. Diferenças culturais existem algumas, nomeadamente na alimentação. Aqui é onde nós sentimos mais. Por exemplo, temos crianças muçulmanas e elas não comem carne de porco. E então, nós também na nossa alimentação não temos carne de porco, mas por exemplo no ATL, que eles eram crescidos, nós tínhamos carne de porco, e estas crianças que não comiam carne de porco, nós fazíamos e continuamos a fazer outro comer para elas, porque eles não comem carne de porco. Aqui as questões da alimentação, nota-se algumas diferenças. Temos, por exemplo, indianos, temos agora um que não come carne de vaca, porque a vaca é sagrada e eles não comem carne de vaca. Isto está na nossa ementa e no dia que é vaca nós fazemos outro comer para esta criança. Temos em atenção estas diferenças culturais que são importantes para esta família, para esta criança. Temos, por exemplo, questões religiosas que também se notam algumas diferenças, e aqui nomeadamente nas festividades. A nível de cultura, nas festividades nós não notamos muito. Porque mesmo que eles não comemorem, eles connosco permitem que eles o façam. Por norma isto acontece. O que não acontece é quando há questões religiosas. Ou quando temos uma mãe que, por exemplo, é testemunha de Jeová e não comemoram o Natal, aí sim, nós temos a criança que não participa. E isto até acontece aqui mais no Vale Encantado do que na Crescer Saudável. Que não participa por questões religiosas, não por questões culturais. As questões culturais, por norma, eles até não fazem ou não gostam enquanto adultos, mas nos miúdos, e porque dizem muitas vezes, porque eles estão convosco e nós confiamos e sabemos que nós também temos o cuidado de não ser uma coisa muito intensa a nível religioso. Não estarmos aqui a quebrar ou a ferir suscetibilidades. Tentamos que seja uma coisa mais tranquila, uma coisa mais pacífica, uma coisa mais amena, até para que eles possam mesmo participar. Pronto. Temos crianças que não participam muito pela questão religiosa, porque a nível de religião não se identificam. A nível de cultura, a nível de festividades, muito pouco. Mesmo muito pouco. Temos sim a nível da alimentação. As festas são diferentes. Na Creche Crescer Saudável, quando comemoramos o Dia da África, nós temos comidas africanas de vários países, que é uma delícia. Temos, por exemplo, fazemos questão de dizer, olha, mães, vocês são boas nisto, vamos lá. Então temos comidas de Angola, de Cabo Verde, da Guiné, coisas completamente diferentes, e fazemos questão de que seja... Porque a cultura é uma questão rica, não é? Eu acho que toda a cultura é rica, seja ela qual for. Então nós trazemos ao de cima o que é importante da cultura. Porque há coisas na cultura que, de todo, que não é bom, mas nós fazemos questão de relevar o que é positivo e valorizar essa cultura. Então, há um dia, por exemplo, no dia da África, em que nós promovemos, em que seja o dia em que eles possam trazer, mas aí depois trazem também os portugueses, os angolanos, os cabo-verdianos, os guineenses, os são-tomenses, trazem os indianos, e há aqui um partilhar de uma série de culturas, e depois a música e as danças que se fazem nos diversos países. Fazemos também estas atividades com os pais, e que é muito, muito, muito gratificante. A nível de creche isto não se sente,
isto não se nota, porque por si isso é muito ameno, é muito tranquilo. Achamos que aqui no Vale, todos os dias comemoramos isto. Todos os dias temos o que é português, todos os dias temos o que é nosso, o que é nacional. Então não há necessidade de valorizar um dia para isto. Enquanto em Sacavém, porque a cultura é a cultura portuguesa e porque é o que temos que seguir, sentimos necessidade de valorizar este dia. Exatamente, porque todos os dias vivemos o que é português. Então há necessidade de valorizar o dia deles, o dia que é o dia da África, o dia em que eles se sentem em casa, não as crianças, porque nisto as crianças, como eu já disse, não se sente, mas muito nas mães e nos pais, porque eles sim se sentem valorizados, porque olha, afinal, também temos o nosso dia, também nos é dado valor, também estamos aqui, também não é só o que é português, mas também temos aqui a nossa cultura e não vamos anular, porque estamos em Portugal, não, vamos valorizar e reforçar estes laços. Nós fazemos questão de mostrar que eles são todos iguais, que não é porque um é da cultura A ou da cultura B que os diferencia. Então isto é mesmo muito tranquilo, é mesmo homogéneo. Eles vão e percebem que o A é igual ao B e vão buscar a cultura, e a cultura, este faz isto, então nós vamos também fazer. Ou aquele faz aquilo, então porquê é que não podemos também fazer? Então entre eles todos, eles criam este laço de somos todos um. Então quando a cultura deste é para fazer isto, fazemos todos. E quando a cultura deste é para fazer isto, fazemos todos. Sim, no nível dos miúdos isso não se nota de todo. Nem tão pequenos na creche não se nota mesmo, mas mesmo a nível do programa de escolhas que eles têm em idade escolar, não se nota. Às vezes, entre adultos do bairro, às vezes nem fica muito fácil. Esta questão entre, por exemplo, angolanos e cabo-verdianos, ou entre cabo-verdianos e guineenses, porque são culturas completamente diferentes, apesar de ser todo o continente africano, as culturas são completamente diferentes. Enquanto os guineenses têm uma cultura assim, os angolanos têm outra completamente diferente, os cabo-verdianos outra completamente diferente, e às vezes eles nem se conseguem misturar nestas culturas. Às vezes é cabo-verdiano, já não vou misturar com aquele porque aquele é angolano, por exemplo. Existiu muito isto no bairro. Atualmente eu penso que está um bocadinho mais tranquilo, mas também tem havido trabalho desde sempre. Neste sentido, nós, por exemplo, no programa Escolhas, são idades escolares, também trabalhamos estas questões e eles estão todos juntos e quando nós comemoramos é para todos e temos que nos envolver todos. A nível de adultos, isto notava-se aqui alguma dificuldade entre eles, porque, nós já fazemos assim, não vou mostrar com este que faz assim. Não era fácil. Por isso nós tentamos valorizar esta questão num todo, porque as nossas diferenças servem para nos fortalecer e não para nos afastar. A nossa intervenção começou em Sacavém, na Quinta do Mocho, no bairro da Quinta do Mocho, atualmente urbanização Terraços da Ponte, mas a antiga Quinta do Mocho, e foi lá que nós começamos. Começamos com os miúdos na rua, com miúdos com idade escolar, em idade da ATL. Porquê? Porque já havia um trabalho que nós tínhamos no bairro antigo da Quinta do Mocho, que era aquele bairro em que os prédios estavam inacabados, que eu acho que toda a gente sabia, que os esgotos corriam pelas paredes, em que não havia, no lugar de elevadores havia buracos, e é muito complicado. E nós já vínhamos desse bairro. Então acompanhamos o realojamento da Quinta do Mocho e deparamos-nos com uma série de miúdos na rua, que não tinham ninguém, não tinham onde estar, não tinham o que fazer, não tinham nenhum tipo de acompanhamento. Então foi aí que surgiu o nosso primeiro projeto, que se chamou precisamente Companhia na Rua. Pronto, então a ideia foi estar com eles na rua, até porque não tínhamos salas, não tínhamos equipamento, mas sabíamos que era preciso fazer algum trabalho com estes miúdos. Então começamos na rua. Comecei eu e começou a Ruth, fomos as duas pessoas e a doutora Lourdes, fomos sempre as três, que começamos desde sempre, então estávamos na rua com eles. Fazíamos trabalhos de casa na rua, dávamos um lanche na rua, fizemos uma parceria informal com a Dan Cake na altura, que nos fornecia algumas tortas e alguns bolos que nós conseguíamos dar aos miúdos para lanchar, porque a maior parte deles nem sequer tinha refeições em casa
para comer, ou se tinham era só uma por dia, uma situação muito complexa. E na altura, então, foi de tudo. Então, conseguimos, com verba própria, entre nós as três, comprar alguns cadernos e alguns lápis e algum material escolar e acompanhávamos esses miúdos na rua. Pronto. Tivemos a companhia na rua durante os meses de férias, isto começou em junho, julho, agosto, foi os meses de férias que eles estavam literalmente na rua porque não havia escola. Em tempo de aulas eles ainda estão um período na escola e comiam na escola, e neste período de férias não havia nada disto. Depois, então em setembro, nós pedimos à Câmara uma sala na Casa da Cultura, que nos foi cedida, e aí sim, nós começamos então, abrimos a primeira sala da ATL e o Saber Mais, que também foi para apoiar crianças do 5º e 6º ano, porque muitos destes miúdos que nós apanhamos na rua transitaram depois para o 5º ano e houve aqui esta necessidade de continuar a acompanhá-los. Então abrimos também o Saber Mais. Com estes miúdos foi feito de tudo, o que possam pensar e imaginar, de tudo. Desde ir a casa, desde dar banho, inclusive nós, houve alturas que fizemos almoço na nossa casa, para eles terem, desde tudo, o que possam imaginar. Entretanto, depois abrimos então o ATL na Casa da Cultura, numa sala na Casa da Cultura, e pronto, e permanecemos lá e este trabalho foi crescendo. Foi crescendo, depois nós começamos a trabalhar com as escolas, porque estes miúdos precisavam de um acompanhamento muito personalizado, a nível da autoestima, a nível de competências, a nível mesmo do apoio escolar, que a maior parte deles, nós tínhamos miúdos de 13, 14 anos na altura, que estavam no primeiro ciclo ainda, e que muitos deles não sabiam ler nem escrever. Foi um trabalho mesmo de raiz, mesmo, eu falo porque eu estive lá, né, porque eu sei, foi um trabalho mesmo, porque a maior parte deles, como a nível comportamental, era muito complicado, porque eles estavam habituados a estar o dia todo na rua, porque eles não tinham regras, não tinham rotinas. Muitos deles estavam à parte, porque a nível comportamental as coisas não eram fáceis. E nós tivemos aqui que mediar muita coisa, mesmo nas escolas, tivemos que mediar, porque depois, como nós estávamos sempre, eles viram em nós alguém que realmente se preocupava com eles. E nós tínhamos, e eu costumo dizer que nós temos que ter sempre uma balança. O afeto e as regras têm que estar muito bem equilibradas. Não pode ser só afeto, mas também não pode ser só regras. Tem que haver aqui um meio termo. E com estes miúdos isto teve que ser muito bem medido, porque eles tinham comportamentos mesmo muito complicados. Entretanto, nós começamos a trabalhar com as escolas, normalmente a escola número 3 Sacavém, que era onde eles estavam maioritariamente, depois mais tarde abrangemos outras escolas, mas esta escola foi aqui o elo. Nós começamos a trabalhar com a escola número 3 Sacavém, em parceria com as professoras, e aí sim, começamos a fazer um trabalho, eu vou arriscar a dizer excepcional, porque a própria escola muitas vezes nos convocava e nós estávamos sempre em reuniões de escola, porque eles viam que era uma mais-valia nós estarmos com este grupo e que notaram uma grande diferença a nível de comportamentos. A nossa ATL ficou escrita em ata na escola, porque disseram que desde que nós entramos que notou-se uma diferença abismal, mas também estávamos lá dia e noite. Nós vivíamos para isto. Nós estávamos lá, era preciso ficar até a meia-noite, porque o pai ou a mãe só chegava à meia-noite de casa e nós precisávamos falar com a mãe. Nós ficávamos lá até a meia-noite. Íamos lá à casa, à meia-noite, falar com a mãe. Era preciso ir de manhã, antes das 6 ou antes das 7, porque a mãe saía às 5 da manhã ou às 6 para ir trabalhar, nós íamos. E nós estávamos. Então nós nós fizemos parte, ou seja, nós fizemos parte deles como eles fizeram parte de nós. A maior parte deles estavam sinalizados. Nós hoje, só para fazer a ponte, estes miúdos que hoje já são pais de filhos, muitos deles, têm os filhos deles na nossa creche, que têm outros que já passaram pela nossa creche, estão a formar outros, já estão os filhos de alguns lá a voltar, então isto tem sido muito gratificante neste aspecto. Depois, mais tarde, abrimos então a creche, isto em 2012, abrimos a creche e abrimos então as instalações de ATL, as nossas próprias instalações dentro do bairro. Pronto.
E aí foi sempre a crescer, pronto. Conseguimos abranger depois mais escolas, nomeadamente a número 2 de Sacavém, a número 1 de Sacavém, que eram as 3 escolas do primeiro ciclo ali do Conselho da Freguesia de Sacavém. E depois tivemos depois, entretanto, também nesse ano, abrimos uma creche familiar, em que tínhamos as amas em casa, em que demos formação e começamos então a trabalhar nessa área. E pronto, e fomos crescendo nesse sentido.